eu sou muito intensa, eu me entrego demais, 100%. E ali na igreja eu me entreguei 100%. Só que a falta de equilíbrio faz mal. E fez mal a mim, porque... Esse excesso. Esse excesso. Por isso que eu falo que eu tenho 3 fases, né? A old Urach, aquela velha Urach, a irmã Urach e a nova Urach. Porque o ano passado houve uma ruptura com a igreja, a minha fé continua inabalável. O que aconteceu? Por que você rompeu? O que você viu que você não gostou? Evandro, eu me senti como um objeto. E... Assim, tipo, te usaram como mídia, como propaganda, você sentiu... foi isso? Evandro, eu sonhava em ser missionária. Sim. Eu sonhava em falar de Jesus 24 horas. Eu chegava a ser chata de tanto que eu falava de Jesus, de manhã, de tarde, de noite, porque a minha vida era isso. Eu fui colocada numa situação que a pessoa disse assim, ó, você é mais útil fora da igreja do que dentro. Mas aí por eu quê? disse... Como assim? Outra rejeição dentro da igreja? Ah, Sim. não, Andressa, é demais, né? Aí eles queriam que eu fosse para política, Evandro. E eu não estou preparada para política, eu preciso entender de Como política. assim para Eu queria, política? imagina, Qual o propósito? meu sonho era ser missionária, falar de Jesus. Aí eu deparo com uma situação onde a pessoa diz assim para mim, a pessoa que eu admirava, diz assim, ó, tu é mais útil fora do que dentro. E o teu chamado é política. Aí eu pensei, uma pessoa define o meu chamado? Sabe? Só que até então, eu já tinha dado tudo, mais de 2 milhões de reais, Evandro. Nesses 6 anos, eles entraram na minha mente de uma maneira que a cada 6 meses eu dava tudo. Eu dei a minha Porsche Cayenne, eu dei a minha Land Rover, eu dei 1 milhão que eu tinha em aplicações, e fui dando. Aí, por último, eu dei todo o meu salário, eu dei o meu carro em 30 que eu tinha, e fiquei sem carro. E financiei um carro em 60 vezes. Aí eu me deparo com essa situação, e aí eu digo assim, mas eu não quero ir para a política, eu não estou pronta para isso. Aí eu sofri a retaliação. Só que daí eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás, né? Só que não Porque daí eu não... contavam que você ia soltar isso para mídia. Porque, Evandro, gente, não contavam com a sua coragem. Gente, a pessoa não te conhece, você é Andressa. Você ia ficar calada perante essa situação? Você não é tonta, pelo amor de Deus. Evandro, eu implorei a ajuda deles. Eu disse assim, ó, por favor, me devolve a minha aplicação, porque era o meu sustento. Eu tinha uma aplicação do meu filho. Porque assim, eu não pensei nem no Arthur, eu não guardei nem para a faculdade dele, porque era tudo que eu tinha. Só faltou minha casa. Para você ter ideia, o meu amor era tanto pela obra de Deus que eu sonhava em falar de Jesus na África. E para você fazer parte da instituição, você não pode ter nada no seu nome. Então, por muito pouco, eu não doei a minha casa. Então, hoje eu não teria nem onde morar. Gente, que babado. E aí, Evandro, o que aconteceu? Eu fui para o fundo do poço, porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas, fui demitida, não tinha nada, porque o meu salário eu tinha dado na última fogueira santa, nessa reunião de sacrifício, né, que a igreja pede para você doar o seu tudo para Deus, você tira o chão dos seus pés. E aí foi o que aconteceu. Eu me vi com a mão na frente. E para onde vai esse dinheiro? O que eles justificam? Vai para pobres, vai para instituição, vai para onde? Para onde vai esse dinheiro? Eles falam que é para o ganho de almas. Mas eles não se importaram que a minha alma ia para o inferno. Porque assim, ó, eles usam isso para, tipo assim, a volta de Jesus. Porque eles acreditam que Jesus voltando quando todas as pessoas já tiverem ouvido falar de Jesus. Então, eles precisam de dinheiro para a igreja crescer e pessoas conhecerem Jesus. Então, você dá o Mas seu... a palavra de Deus é falada, mas eu falo de Deus sem precisar de dinheiro. A palavra é falada e vai sendo passado. O que o dinheiro tem a ver com isso? Não tem lógica. Eu não podia falar de Jesus na minha rede social. E aí eu disse assim, oi? Eu não posso falar de Jesus na minha rede social.
Aí eu fui para a Record, eu estava trabalhando na Record, Evandro, e eu tenho que comprovar isso, porque eu gravei o meu diretor naquele momento, porque eu sofri retaliação, porque eu não podia falar de Jesus dentro da Record. E aí aquilo começou a entrar em conflito. Eu disse, não, mas peraí, eu vivo o que eu prego. Eu estou passando por tudo isso e eu não estou acreditando. Aí, Evandro, eu comecei a sentir na pele tudo aquilo, só que eu já tinha dado tudo. Aí eu passei por várias humilhações. De novo. E eu tinha que aguentar quieta, porque assim, eles acreditam assim, que se eles são perseguidos, eles são de Deus. Por exemplo, eu sou do diabo porque eu estou falando a verdade, entendeu? Eu estou contando a verdade, eu sou do diabo, porque quanto mais perseguido eles são, mais eles são de Deus, e quem persegue é do diabo. Então, eles não estão nem aí se eu me ferrei, entendeu? Se eles tiraram todo o meu dinheiro e eu fiquei no fundo do poço. Eles não estão nem aí, porque eles acham que agora eles são mais de Deus, porque eu estou falando a verdade e, teoricamente, eles estão perseguidos. Isso é uma coisa mercenária. Isso é uma coisa totalmente desumana. Quantas pessoas devem ter... Não, isso porque você tinha dinheiro. Imagina uma pessoa humilde, que deve ter pouco dinheiro, que deve ter uma casa de 3 cômodos. Fazem isso também? Meu Deus do céu. Dá tudo por amor a Deus. E aí eu implorei, Evandro. Eu implorei para eles, eu chorei. Olha, de setembro a novembro foi o meu fundo de poço. Eu implorei para eles, pedindo, por favor, me devolve minhas aplicações. Eu não pensei em nada, eu não pensei em abrir nada. Sei lá, me devolve pelo menos 100 mil, alguma coisa assim para mim, abrir um negócio para mim. Nada. Eles disseram que não iriam... Primeiro eles falaram que ia me devolver, mas depois, como eu me revoltei e eu não aguentei aquela opressão, tudo que eu estava vivendo, eu não estava acreditando que eu estava passando por isso, porque eu implorei para eles me devolverem uma parte dos 2 milhões que eu doei, né? Porque foram 2 milhões que eu consigo provar, porque foi muito mais nesses anos todos, mas só o que está em imposto de renda que eu consigo provar, e das doações, enfim. E eu implorei pelo menos uma parte para mim me sustentar, porque eu fui demitida, eu não tinha sustento, as minhas aplicações eles levaram. E aí, Evandro, aconteceu que eu cheguei no fundo do poço, com uma mão na frente e outra atrás. E quem é que me emprestou dinheiro? O Cacau Oliver, meu amigo, que eu tive que abrir mão dessa amizade logo que eu me converti, porque eles não concordavam com a minha amizade com ele, porque ele é gay. E aí eu abri mão desse relacionamento, então foi ele que me estendeu a mão, foi ele que me ajudou, foi com a ajuda dele que eu consegui pagar as contas ali no primeiro momento. Eu fui parar no hospital psiquiátrico, porque minha pressão subiu quando eles falaram que não, porque até então eu achei que eles iam pensar na minha alma. Porque eu implorei, Evandro, eu implorei, eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte, porque eu abro alguma coisa e eu não faço uma besteira, sei lá, entendeu? E eles disseram que não, porque isso iria abrir precedentes para outras pessoas pedir doação. Que eu doei, tá doado. Aí eu disse, alma? Se preocupa com alma? Alma porcaria nenhuma, se preocupa com meu dinheiro, porque enquanto eu tinha dinheiro, eu era tratada de uma maneira. Agora que eu tô no zero, eu sou tratada de outra maneira, e porque eu não quis ir pra política, porque eu falei que eu não queria, porque eu não estava preparada para ir pra política, e aí eu sofro essa retaliação. Evandro, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Eu nem gosto de falar sobre isso, porque isso me machucou tanto. Foi um processo tão assim... Eu tava com tanto muita ódio. Facada, né? Foi a pior das facadas, eu acho. Essa pessoa, ela tá louca que eu fale o nome dela, porque ela quer o trono, né? Ela quer a liderança. Então, se eu falo o nome dela, ela consegue o que ela quer. Mas eu não vou dar esse gostinho para ela, porque eu acredito na justiça de Deus. Eu sei que Deus está vendo. Eu já acionei um advogado para pelo menos pedir as minhas doações. Eu espero que a justiça brasileira, eu confio na justiça brasileira, eu espero que faça-se justiça, que eles me devolvam. E essas doações você fez tudo por depósito em banco. Tá tudo registrado, tá tudo ali. Então é tranquilo. Eu espero que os juízes não se corrompam, né? Porque hoje a igreja é muito grande, então assim, eu espero que não exista uma falcatrua no meio de tudo isso. Eu espero que se faça justiça. Mas você né? Você chegou a sofrer ameaças, assim, algumas coisas, algumas ligações, algumas... Não.
Não, e eu também não tenho medo de ninguém, Evandro. Deus é quem dá a vida e quem tira. Porque eu passei por uma sepse, uma infecção generalizada. Se eu sobreviver a uma infecção generalizada, eu posso levar quantos tiros forem. Se Deus disser assim, vive, eu vivo. Se ele disser morre, eu morro. Que morrer, qualquer um pode morrer. Eu posso agora ter um infarto. Entendeu? Então, assim, a nossa vida está na mão de Deus. É Ele quem decide que dá a vida e que tira a vida. Então, eu vou viver aqui enquanto Ele permitir. E Ele vai me livrar e vai me guardar, vai me proteger, porque eu acredito em propósito, sabe, Evandro? E eu sei que Ele me deixou viva para falar que Ele é vivo. Graças a Deus eu passei por essa experiência em 2014, porque senão eu tinha virado ateia.